O pessoal que segue o Bolsonaro nas redes sociais está preocupado com uma notícia que saiu agora, agorinha mesmo. O Ministério Público quer identificar todos os seguidores do ex-presidente nas redes sociais. Todos. Com o nome completo, e-mail, endereço de IP, tintim por tintim. O próprio Bolsonaro já disse que ficou preocupado com esse pedido. Vou te explicar que história é essa e por que o Ministério Público quer esses dados. E mais, hein? Esse pedido, dependendo da resposta da Justiça, pode revelar um segredo sobre o Bolsonaro. Vou te explicar tudo isso nesse vídeo aqui. Se ainda não curtiu, curte. Se não me seguiu ainda, segue. Mas engaja comigo e vambora. Seguinte, a Procuradoria-Geral da República, ou seja, o Ministério Público Federal, pediu ao STF que ele determine que as plataformas de mídia digital, todas elas, forneçam a identificação de todos os seguidores do Bolsonaro e também uma série de outros dados de postagens dele de teor golpista, falando sobre as urnas, sobre as Forças Armadas. Que dados são esses? Número de curtidas, comentários, compartilhamentos. E para que isso? Esse pedido faz parte do inquérito que investiga os atos antidemocráticos do 8 de janeiro. O pedido é esse aqui, ó, assinado pelo Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos. É importante entender primeiro o motivo do pedido para depois detalhar o que ele está pedindo, ok? Vamos lá. No dia 8 de janeiro aconteceu tudo aquilo que você já sabe em Brasília. 2 dias depois, dia 10, o Bolsonaro fez uma postagem, mais uma vez mentindo sobre o sistema eleitoral brasileiro. Por causa dessa postagem, a Procuradoria-Geral da República pediu e ele passou também a ser investigado dentro do inquérito do 8 de janeiro. Mas como se o negócio tinha acontecido 2 dias antes? Pois é, na opinião dos investigadores, o post do Bolsonaro foi uma continuidade do crime do 8 de janeiro. Foi uma forma dele incitar o povo a continuar quebrando tudo para dar o golpe. O Bolsonaro já foi ouvido sobre isso e ele disse que postou meio sem querer, que estava doidão. Brincadeira, ele disse que estava sob efeito de remédio. Postou sem querer, percebeu 2 horas depois e apagou. O procurador acredita que foi tudo de caso pensado, na verdade. Mesmo tendo sido apagado, ele disse que teve um acesso de milhões de seguidores. Por quê? Porque o Bolsonaro tem muita audiência na internet. E uma postagem de poucos minutos já seria suficiente para espalhar esse conteúdo todo. Mas como provar uma tese dessas? É exatamente esse o motivo do pedido do procurador. Ele quer saber quantas curtidas, quantos comentários, quantos compartilhamentos aquele post teve antes de ser apagado. E quer saber também quantos influenciadores grandes, com mais de 10 mil seguidores, republicaram esse conteúdo depois. Para quê? Para saber se não é tudo uma ação orquestrada, combinada, sabe? O Bolsonaro posta em uma rede, os influenciadores repostam, espalham, aí eles deletam da conta e fica por isso mesmo. A Procuradoria-Geral da República quer saber se o esquema é esse mesmo. E, finalmente, para que saber a identidade dos seguidores do Bolsonaro? O procurador diz que essas pessoas não são investigadas. Inclusive, se ficar comprovado que o Bolsonaro mentiu para elas nas redes sociais de propósito, essas pessoas podem inclusive ser consideradas vítimas do crime. Então, segundo o procurador que pediu esses dados, o objetivo é medir o tamanho do estrago que um post do Bolsonaro é capaz de fazer, mesmo sendo apagado, e responsabilizá-lo proporcionalmente ao tamanho desse estrago. Mas existe previsão na lei para um pedido desse, de identificar os seguidores? Então, isso aí é regido pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. No artigo 4º, inciso 3º, letra D, está escrito que uma das possibilidades em que a proteção de dados não se aplica é quando esses dados foram necessários para uma investigação. Exatamente o caso agora. E quais os dados que a PGR quer? Nome, e-mail e número do IP dos seguidores. E agora? Bom, agora tem que aguardar a decisão do STF, porque a PGR pediu, mas isso não significa que ela vai ter. A Justiça tem que aceitar esse pedido. E quem vai julgar isso é o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito no STF. Se a decisão dele for favorável a entregar esses dados, a gente vai acabar descobrindo um segredo super bem guardado, tão bem guardado que nem o Bolsonaro deve saber.
quantos seguidores reais ele tem. Raciocina comigo, se somar todas as redes do Bolsonaro, dá um total de 70 milhões de seguidores. Isso não significa que sejam 70 milhões de pessoas, né? Primeiro, tem um estudo aí que diz que 70% dos seguidores do Bolsonaro podem ser robôs. Então, descontando 70% aí, sobram 21 milhões de seguidores reais. Mas ainda não dá para dizer que são 21 milhões de pessoas. Sabe por quê? Porque a maioria segue o Bolsonaro em várias redes sociais ao mesmo tempo. Então, o mesmo seguidor se repete em 2, 3, 4 redes ou até mais. Se esse levantamento sair, ele pode revelar então a verdadeira força do bolsonarismo na internet. Existe uma teoria que diz que os bolsonaristas são mais barulhentos do que numerosos nas redes. Seria uma boa oportunidade da gente descobrir se isso é verdade, né? Você não acha? Aliás, o que você pensa sobre esse pedido para acessar os dados dos seguidores do Bolsonaro, hein? Você concorda com isso? Me diz aqui no comentário.